Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Boa noite. Boa noite, uma ótima noite. Para você que se liga na TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião está começando. E hoje, não é? Lorenberg está aqui do meu lado e a gente vai tocar o programa Opinião. A gente até teve a expectativa de trazer algum entrevistado, só que aí, devido a essas correrias que tem havido, não é? No caso daquilo que eu esperava, eu tinha até um contato com a secretária de saúde de Várzea Grande e estava tudo encaminhado, só que hoje é um dia muito importante do ponto de vista político partidário, não só na questão lá de Várzea Grande, mas em todos os municípios, porque está findando aí aquele período das convenções, sabe? As convenções partidárias, onde os candidatos têm que ser definidos e ali, a partir desse momento, não se fala em outra coisa até o dia da eleição, que é em outubro, dia 6 de outubro. Então, as convenções são para isso, definir quem é candidato a prefeito, quem é candidato a vice, os candidatos a vereador, enfim. E aí, por conta disso, a gente nem seguiu muito com a ideia de convidarmos alguém. Falei, vamos conversar, Lorenberg. E Lorenberg conversa que só ele também. A gente tem muito assunto e reverberar, né? Repercutir um pouco desses assuntos que a gente tem noticiado, tanto aqui como visto nos demais veículos, especialmente nos veículos do Grupo Gazeta de Comunicação. Então, tem a questão da Câmara sobre a falta de quórum. Rapaz, é uma novela, os gloriosos vereadores. Esse negócio de não comparecer, eu tenho um presidente lá do Legislativo de Cuiabá, daqui, da Câmara, ameaçando descontar, não veio trabalhar, devia fazer isso há muito tempo, não tem que ser ameaça não, já devia acontecer faz tempo, por conta, trabalhador, se eu faltar aqui, não tem conversa, Dorileu velho, esse não perdoa, ele vai, opa, não trabalhou meu filho, não recebe. Mas é assim que funciona em todo canto. Mas a gente vai, Lorenberg e a gente vai conversar sobre isso. Tem também aí o governo do estado tentando abrir concessão sobre alguns trechos de rodovias estaduais aí, não é? A tal da concessão é uma espécie de quase privatização, não é? Uma forma de achar um jeito de os gastos, os custos não ficarem só com o estado, para melhorar e manter a qualidade da trafegabilidade, né, nas estradas do estado de Mato Grosso. E muito mais. Nós estamos apenas começando com o nosso programa Opinião. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. De fato, o Paulo tem razão, nós estamos caminhando rumo ao final das chamadas convenções partidárias. E a partir daí o registro de todos os candidatos. Quem mediou. Aliás, acho que fim daqui dia? Dia 5, né? Se não me falha, dia 5, também acho. Dia 5 de agosto, está chegando agora esses próximos dias aí, né? Considerando que hoje já é dia 1º daqui. Então a gente vai ter mais alguns dias aí e logo teremos a definição de quem você verá lá na urna, quando digitar. E assim vai, não é? Tem todo um processo. A propósito, eu estou mantive contato hoje, busquei manter contato hoje com o doutor Jamilson, lembra? O doutor Jamilson Haddad? Juiz. Juiz de direito. Ele sempre trabalhou na defesa, não é, da mulher, na repressão a crimes contra a família, especialmente contra a mulher. Contudo, entretanto, ele está agora, nesse período eleitoral, ele está numa das incumbências eleitorais aí. Inclusive, ele esteve à frente desse processo que definiu as emissoras que vão transmitir o horário eleitoral. Aliás, nós aqui do Grupo Gazeta devemos anunciar, eu acho que a Caroline até colocou aqui, não sei, vou queimar aqui largada, mas tem, eu acho que ela não colocou não, mas tem a definição, tá aqui, ó. Para subestimar a Caroline, né? Ela colocou nossa primeira notícia, que é a nossa
TV, a Rádio Vila Real vai transmitir o horário político aqui em Cuiabá. Não é? Bacana isso. E a gente vai já trazer mais informações e o doutor Jamilson está à frente desse processo eleitoral, inclusive. Eu tentei falar com ele, mas devido à correria eu acho que ele não conseguiu atender. Vamos tentar buscá-lo, trazê-lo aqui nos próximos dias para a gente trazer mais luz às regras eleitorais, não é? Especialmente de Cuiabá e Várzea Grande. É isso então, não é? Olha só, você tem alguma pergunta, alguma sugestão aqui para o Lorenberg, para o programa, ou também se você tiver alguma opinião sobre essas questões eleitorais ou os assuntos que a gente abordar aqui, interaja com a gente. O 99932-2529 está à disposição aí para você mandar seu zap para a gente aqui, viu? Vou colocar meu óculos. Ô, Gersinho, eu abri o programa, você nem viu, né? O óculos estava bem aqui, ó. E você não falou nada, né, Gersinho? E não pode, porque o Dorulho proibiu, abriu o programa com óculos aqui, ó. Só que não quer. E o Gersinho não... Olha só, o Boca tem um material aí, eu falei da Câmara de Cuiabá, você tem esse material aí, vamos abrir com ele, porque eu quero ouvir também a opinião do meu indispensável amigo professor Lorenberg, porque tem essa questão porque muitos, a maioria, se não todos os vereadores, a maioria deve ser candidato à reeleição. Acho que todos, ou um ou outro que não é. Então, e o Chico 2000, que também é candidato à reeleição, está grilado aí, falou que vai mexer no bolso, vai fazer com que aquilo que faltar pague. Vamos colocar aí a matéria, daqui a pouquinho a gente comenta. De fato, não emplacou aqui a sessão na Câmara de Vereadores e hoje marcaria o fim do recesso parlamentar. E reforçando que durante esse período eleitoral já houve redução de uma sessão durante a semana. Elas aconteciam de terça e quinta-feira e mesmo assim os vereadores continuam faltosos, ausentes. Desta vez, uma das justificativas para o cancelamento da sessão é o fato de que 10 vereadores estão de férias. São eles Denilson Nogueira, Dilemário Alencar, Lilo Pinheiro, Eduardo Magalhães, Felipe Correia, Pastor Jefferson, Cezinha Nascimento, Marcos Brito, Mário Nadaf e Rogério Varanda. São 10, mas onde estão os outros que deveriam estar aqui no parlamento e simplesmente faltaram? Olha, quem se apresentou aqui hoje no parlamento, dos que não estão de férias, foram o Sargento Vidal, que conduziu aqui a presidência e cancelou a sessão, e também o vereador Robson Cireia, do Partido dos Trabalhadores. Nós conversamos com o segundo vice-presidente, que decidiu cancelar a sessão. Existem 10 vereadores de férias. Isso é regimental, é obrigatório. Inclusive as minhas férias venceram ontem, mesmo eu estando quase todos os dias nessa casa. Então os vereadores têm que cumprir. Os que estão de férias não poderiam estar aqui. 10, sobraram 15. Para ter quórum, precisamos de 13. Então, nesse caso, é a segunda prorrogação, não tendo quórum, cancela essa sessão. Todo vereador que não justifica a sua ausência, ele é punido sim. Todo vereador que não justifica a sua ausência, ele é punido com falta, né? A ausência dele é demonstrada para o RH através da ata, que é lida na sessão, e os vereadores ausentes, essa ata vai para o setor do RH e lá é computada a sua falta. Desconto no salário, presidente? Não tenha dúvida disso. Quem está de férias não precisaria ter comparecido, mas mesmo assim veio, foi o vereador Denilson Nogueira, que aproveitamos para questioná-lo ainda sobre as contas do ano de 2022, que continuam travadas no Tribunal de Contas do Estado. Mesmo o Tribunal de Contas, que está pedindo informações para a Prefeitura de Cuiabá em relação ao pedido de empréstimo aprovado aqui no Parlamento. Quem pediu o empréstimo foi o prefeito Emanuel Pinheiro, e o Tribunal de Contas entende que aquilo que aconteceu no Parlamento pode ferir a lei de responsabilidade fiscal. Afinal de contas, não deveria permitir um financiamento faltando pouco tempo para terminar a gestão. O correto, segundo a lei de responsabilidade fiscal, é conceder um financiamento, mas quando faltam pelo menos 9 meses para concluir a gestão. As contas continuam
adormecidas por conta do conselheiro Walter Albano, que não toma as decisões que está a cargo dele, uma vez que ele relata as contas. E ressaltando a vocês o seguinte, que dos números, o conselheiro conhece todos. Ele já falou quando do julgamento do recurso singular, ele já falou quando do recurso de agravo interno, ele falou dentro de outro recurso e agora ele não conhece, para ele estar sentado em cima das contas, possivelmente ele quer dizer que ele não conhece dos números, o que não é verdadeiro, os números estão lá. Com o cancelamento, então, da sessão de hoje, a próxima semana, na terça-feira, é que realmente pode marcar o fim do recesso parlamentar. É isso aí. Obrigado, Luciana. A Luciana tá linda, né? Cada vez. Como que essa mulher fica bonita cada dia que passa? Você viu? Tá elegante, cabelo, tá feliz. Encontrei com ela hoje também numa pauta externa aí. Muito bonita. E não mais bonita do que competente, né? Minha querida Luciana Gavilha, minha colega faz hora que a gente está aí nessa luta aí, trabalhando na nossa imprensa cuiabana e mato-grossense. Obrigado aí a Luciana pela reportagem. Ô, Lorenberg, e aí, mexer no bolso vai adiantar? E outra coisa, rapaz, vamos por partes, primeiro essa questão da ausência propriamente. Eu fico indignado com isso porque, assim, tá certo, 15 já daria para ter quórum, mas o fato é que não está escrito no contrato de admissão, lá quando eles foram eleitos, né, que eles poderiam se ausentar do seu local de trabalho, ou seja, plenário, por exemplo, na época de eleição. E estamos na estávamos na pré-campanha, até que se saia agora a convenção e virá a ser campanha propriamente. E nem pré-campanha, e nem campanha estava escrito lá, você poderá se ausentar, enfim, não está. E o sujeito simplesmente não vai e sequer explica, né? Aí eu fico pensando, o cara que é médico, por exemplo, eu não sei se o Luiz Fernando está entre os 10, eu não prestei atenção. Ou o outro também, que é doutor Saad, tem 2 médicos, eu acho, aí nessa leva aí. Eles podem muito bem emitir atestado médico. Ó, eu, devido aos problemas de saúde, não pude estar presente lá. E ele mesmo assim, estou brincando, mas assim, é só para dar um pouco de uma ironizada na coisa. Como é que faz aí? Nesse caso, você acha que nosso eleitor hoje está de olho nisso também? Paulo, meu amigo telespectador, tudo que o Paulo falou, acabou de falar agora, eu assino embaixo, porque é simplesmente verdadeiro, amigos. Mas tem um detalhe, o eleitor está acompanhando isso? Não está, Paulo. Infelizmente, não tá, o eleitor não acompanha isso como deveria acompanhar. Veja, amigos, se qualquer um de nós trabalhamos numa empresa, o nosso dia a dia dentro da empresa é religiosamente observado. Ao passo que um parlamentar, seja municipal, estadual ou federal, não o é. Então está tudo errado, amigos. E essas pessoas ganham muito bem para representar o munícipe cuiabano no parlamento cuiabano. Ganham muito bem, não tem o que reclamar. Não é por conta do salário que eles recebem que eles não estão. Mas tem 2 observações a fazer na belíssima matéria da nossa colega Luciana. Tem 2 observações a fazer. Primeiro, hoje acaba o recesso parlamentar. Se acaba hoje o recesso parlamentar, por que 10 vereadores estão de férias? Não existe isso, amigos. Pois é. Não existe isso. O conjunto de vereadores entram em recesso no mesmo dia. E no mesmo dia, no outro dia, evidentemente, eles retornam todos eles juntos. Não tem, determinado fulano está de férias, outro está de férias. Não. O recesso parlamentar, que é a férias coletiva do conjunto de vereadores. Então fica precisando explicar isso. Eu nunca vi nada escrito, não tem no regimento interno, regimento interno da Câmara Cuiabana isso, porque eu conheço o regimento interno.
Não tem na Constituição do município ou na lei orgânica do município isso, porque eu conheço também. Então não existe isso, amigos. Se saiu do recesso parlamentar, os 25 vereadores sairão juntos. É claro que volta e meia terá vereador ali na Câmara. Por exemplo, o presidente da Câmara terá que vir, mesmo em recesso, ao parlamento. Porque acontece assim, quando há o recesso, por exemplo, ele, presidente da Câmara, ou a mesa diretora, se houver o regimento, se houver o processo de mesa diretora, né, como na Assembleia, por exemplo, o presidente, ele nomeia alguns parlamentares que ficarão de plantão durante todo o processo do recesso para algumas situações assim, né? Mas você pode continuar falando aí, eu só interrompi só para dar esse pitaco, porque eu acho que na Câmara de Cuiabá não funciona assim. Eu não sei se o Chico 2000 faz isso. Agora, se acabou, não é? E onde que está escrito que eles têm direito a férias? Exatamente, amigos. Então acabou o recesso, acaba para todos eles. Agora 10 parlamentares municipais estão de férias. Não tem lógica, amigos. Não tem lógica. A não ser que eles mudaram, na semana anterior para cá, mudaram o regimento da Câmara. Aí eu não sei dizer. Uma outra observação que é bom a gente estar sempre colocando aqui. A Luciana, se não me falha a memória, e me corrija, Paulo, se eu ouvi direito, ela falou que vai diminuir o número de sessão em período de campanha eleitoral. Sim. Ainda que nós tenhamos o período de campanha eleitoral, não é permitido a redução das sessões. Mas eles dão sempre um jeitinho, como a Assembleia Legislativa deu um jeitinho também, né? Ao antecipar a eleição da mesa diretora na Assembleia Legislativa, eles deram um jeitinho para ficarem livres durante toda a campanha eleitoral, que embora não sendo eleição para deputado estadual, mas tem os vereadores, tem os seus cabos eleitorais que precisa da atenção deles. Então, é preciso observar também isso. E aí nós voltamos para aquela primeira intervenção do Paulo a respeito, se o eleitor está acompanhando isso. Amigos, é o eleitor que assina a carteira de trabalho do nosso representante. É ele que vai dizer que o vereador A, vereador B, vereador C pode renovar o seu contrato de trabalho. É esse eleitor. Então é esse eleitor que deve estar atento à presença no parlamento do seu representante. É claro e evidente, é bom a gente dizer também isso, que o trabalho do parlamentar não se deve exclusivamente ao plenário da Câmara. Existe um trabalho muito maior nas comissões. Mas se ele faltou no plenário e está na Câmara, tem que ter justificativa. Sim. Até porque, amigos, uma sessão em uma comissão, uma sessão na comissão, e vai começar a sessão no plenário, essa sessão da comissão encerra. Encerra em função do plenário da casa. É assim em qualquer lugar do mundo. Então a sessão da comissão, para todos os vereadores irem para o plenário. Percebe, amigo? É isso que todo eleitor deve estar atento, mas muito atento. Eu também não concordo, Lorenberg, ainda que isso seja uma praxe, isso está sendo pulverizado Brasil adentro aí, com a sessão online, não é? Uma invenção da pandemia que seguiu não só no Legislativo, no Judiciário também está se fazendo muito isso. Porque perde muito, não é, quando você faz a sessão online. Quando você faz isso, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas eu queria que desse uma pincelada sobre isso também. Quando você faz online, você impede a participação popular, no caso do Legislativo. O que é a parte, na minha avaliação, mais importante. Se eu, Paulo Francisco, quiser ir lá no plenário acompanhar como é que está a votação sobre a questão da taxa de lixo lá que eles estão querendo votar, hipoteticamente falando. Eu vou lá para pressionar, para cobrar, enfim e tal. Não, é online. Como que eu vou interagir? Não é? Então eu sou contra também isso aí. E sobre a questão que você falou da redução, a Assembleia fez isso, reduziu os dias
para impedir que tivesse sessão na quinta-feira, porque aí, a partir de quarta-feira, à tarde, os deputados já viajariam para suas respectivas bases, já que o Estado é muito grande e tal. Essa foi a alegação. Então, diminuiu os dias, aí que ele manteve a quantidade de sessão, só que aí durante a quarta-feira, por exemplo, fez 2 sessões, aí terminava tarde, terminava depois do almoço, então emendando uma na outra. E isso que eu queria falar sobre a questão do virtual, que eu também não concordo. Mas você tem razão, Paulo. Tem razão, amigo. Olha, no período da pandemia, tinha uma razão muito clara, muito evidente. E todos nós aplaudimos e elogiamos. Sim. Está certinho. Distanciamento. O distanciamento e etc. Mas agora como nós estamos, que não tem nada a ver com a pandemia, a não ser um caso muito esporádico. A não ser um caso muito esporádico, o que não é comum. Se é esporádico, não é comum. É preciso que o parlamentar fique e venha, sim, para a sua sessão, tanto da comissão quanto no parlamento, no plenário. Concordo plenamente. É isso aí. Olha só, o intervalo comercial vem aí, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Tem o GD, que é o Gazeta Digital, e tem mais bate-papo aqui com o programa Opinião, eu, Lorenberg e eu, e principalmente quem? Principalmente você que nos acompanha, nos prestigia, que é a razão maior do nosso trabalho. De volta no instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Vamos ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Olha só, rapaz, eu estava falando no começo do programa que a nossa querida Rádio Vila Real, do Grupo Gazeta de Comunicação, será a emissora geradora de rádio dos conteúdos do horário eleitoral gratuito em Cuiabá. O comunicado foi nesta quinta-feira, dia 1º. Então, assim, a definição é do juiz da zona eleitoral, o Dr. Jamilson Haddad Campos. Ele é o responsável pela propaganda eleitoral aqui em Cuiabá. A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro. A contagem é feita considerando aí os 35 dias anteriores à antevéspera do primeiro turno. As emissoras de rádio e televisão devem veicular a propaganda eleitoral gratuita em rede da seguinte forma, observando aí o horário lá de Brasília. Nas eleições para o cargo de prefeito, de segunda a sábado, das 7 horas às 7h10 e das 12 horas, também conhecido como meio-dia, às 12h10. Isso na rádio, não é? Um segundo ponto é que das 13 horas às 13h10 e também das 20h30 às 20h40 será na televisão. Está aí, portanto, bem explicadinho para que você possa se ater a esse programa aí que é importante. Muitas vezes tem memes e tudo mais, mas é muito importante para você tomar conhecimento do que querem aí os pretensos candidatos aí às dezenas, centenas, milhares de vagas, tanto na questão de prefeito como de vereadores. Outra notícia que está no Gazeta Digital: a deputada federal e presidente do diretório do União Brasil em Cuiabá, a Gisela Simona, sinalizou que até quinta-feira, até hoje então, não é? Hoje não é quinta, 1º, então deve sair o resultado da pesquisa
qualitativa feita pelo União Brasil, que indicará aí um possível nome de pré-candidato a vice-prefeito para compor a chapa com Eduardo Botelho. O grupo disse que divulgaria o nome até sexta-feira. Então tem até amanhã, então, para eles divulgarem aí esse nome. A essa altura já tem em mãos lá, né? De acordo com Gisela, a exigência de Botelho é um vice colaborativo e não figurante. Cada partido indicou nomes prováveis para a condição de vice na coligação. E após a conclusão da pesquisa, na sequência, os presidentes de cada partido vão tomar uma decisão. Abre aspas. Esse vice, embora os partidos, cada um tem suas preferências, não será exatamente por partido, mas aquele perfil que mais agrega no sentido de ajudar a consertar Cuiabá. Botelho quer um vice participativo que possa ajudar na gestão. E é algo que estamos levando em consideração e que seja um consenso do grupo, explicou a Gisela Simona. Então amanhã, queria ligar para ela agora, perguntar, ei Gisela, me fala aqui, vamos dar um furo aqui ao vivo no programa Opinião, passa para a gente. Ela não vai falar, mas custa tentar, né? Vou pedir daqui a pouquinho aqui, se ela passar, hein? Imagina, ó, fulano de tal será, ou fulana, né, de tal. Lorenberg, procede, você acha que é isso mesmo? Ela falou uma coisinha meio que para agradar todo mundo, mas lá no frigir dos ovos mesmo, quem que vai definir? É a pesquisa mesmo, ela será totalmente definidora, ou você acha que tem outros elementos? Eu, particularmente, sem querer influenciar na sua resposta, acho que o governador Mauro Mendes, leia-se também Virgínia Mendes, que é a esposa, né, que é a primeira-dama, terão voz e vez, terão um peso muito forte nesse processo todo aí. Mas eu não sei o que vai ser considerado, eles podem tentar unir o útil ao agradável, não sei. O que você acha? Paulo e amigo telespectador, vou fazer uma observação para o amigo telespectador entender melhor isso que está ocorrendo dentro do União Brasil. Acontece o seguinte, no primeiro momento, o candidato ou pré-candidato do União Brasil, o deputado estadual Eduardo Botelho, começou a costurar uma aliança em torno do seu nome. E o fez muito bem. Tanto é verdade que, se não me falha a memória, deve ter 9 partidos e eles querem chegar ao número de 12 partidos na sua aliança. Tanto é verdadeiro, quando o Avalone, o deputado estadual Avalone, desistiu da sua candidatura, tanto o PSDB como o Cidadania, que pertence a uma federação, foram para a aliança do Eduardo Botelho. E acontece o seguinte, quando juntaram esses partidos, os partidos começaram a indicar nomes para compor a chapa do Eduardo Botelho, e aí começou o problema, porque ocorreu mesmo fissura, ocorreu desentendimento dentro dessa aliança. Para o amigo telespectador relembrar um pouco, lembra, amigos, que o PRD, o partido liderado e comandado pelo suplente de senador Mauro Carvalho, já vinha com um nome para ser candidato a vice. O Partido Republicano, que é o mesmo partido do vice-governador do estado, Otaviano Pivetta, os republicanos disseram, não, nada disso. Nós temos muito mais força do que o PRD na capital e no estado. Portanto, nós temos muito mais direito de indicar o vice. E nós não aceitamos a indicação do PRD. Então, houve um atrito, um certo conflito dentro dessa aliança. E aí, alguém veio com a chamada pesquisa. A pesquisa diminuiu as arestas, diminuiu um pouco esse clima que começou a ser criado. Falava-se, inclusive,
da desistência dos republicanos dentro dessa aliança. E a pesquisa abafou todos os problemas. E aí a pesquisa vai dizer quem será esse nome. O Paulo tem razão, que o governador tem uma certa interferência aí, tem uma certa força nesse jogo todo, como também tem uma certa razão a presidente municipal do União Brasil em trazer um nome que possa ajudar, se caso for eleito, ajudar o prefeito, caso ele venha a ser eleito numa administração. Tem razão, amigos. Porém, não se pode perder de vista que isso depende muito do diálogo, da conversa. Eu já vi vice, tanto na prefeitura, quanto no governo do estado, quanto na presidência da República, vice que não tem nenhuma participação nenhuma, não participa de nada. Até porque o vice é uma expectativa de cargo. Veja, vou repetir a palavra. Vice é uma expectativa de cargo. Na ausência do titular, por alguma razão, o vice assume, mas é uma expectativa de cargo. Tem alguns titulares que passa para ele uma secretaria, um ministério. Eu, particularmente, considero isso muito temerário. Porque, veja, se o titular passa uma secretaria para o vice, ele terá muita dificuldade de tirar o vice dessa pasta, dessa secretaria, porque corre muito risco. É preferível o titular não dar ao vice uma pasta e dar a ele mais ou menos uma função de coordenador de algumas pastas do que a chefia de uma secretaria. É muito mais fácil para ele lidar com o diálogo que ora se rompe ao longo da administração e ora se acelera. Pois é, o Lulenberg está comentando aí, eu aqui brigando com Gisela Simona no WhatsApp, a presidente do União Brasil. Ela está lá no evento do Calil, é hoje, né, a convenção do Calil? É hoje, porque a União Brasil está junto apoiando. Lá, né? Ela está falando aqui para mim aqui, eu estou alugando ela aqui, tentando, dá esse furo para mim aqui, caríssima. O que ela me respondeu aqui, deixa eu ver aqui... eu não consigo ouvir nada, mas não mandei o áudio, mandei só, estou na convenção do Calil, não consigo ouvir nada. Aí eu pedi para, aí perguntei, sei que saiu o nome do vice na pesquisa, né? Ela disse que não, amanhã cedo. Mas amanhã cedo, Gisela, sei que você não está ouvindo aí, mas alguém vai te falar, amanhã cedo para divulgar. Eu não estou perguntando o que vocês decidiram, porque eu quero saber só quem que se saiu melhor aí nas pesquisas. Eu sei que deve ter sido quali também, né? Qualitativa. Então, ela está me dizendo aqui que amanhã cedo que vai divulgar, e eu pedi aqui o furo, pedi mesmo aqui, que não é o cara de pau aqui, ó. E aí pedi para mandar um áudio, se ela mandar um áudio, eu coloco aqui pertinho no microfone, você vai escutar, mas ela até agora não respondeu. Só disse que não está decidido, a última coisa que ela disse aqui para mim, que não está decidido, para ver, né? Se eu tiver alguma moralzinha com ela. Mas a questão não deve ser moral, porque, na verdade, é o seguinte, é uma pesquisa, deve ter apontado vários rumos por conta de ser uma quali. Na quali, sobre esse aspecto, tem esse nome que sobressai, sobre esse outro aspecto, esse outro nome, não sei o quê, não sei o quê. Eles devem juntar tudo isso, reunir a turma dos partidos, né, e definir, chegar, colocar quem na balança. O nome? Né, Agora, isso que falou aí, Lulenberg, é muito sério e muito verdadeiro, né, a figura do vice, né. Eu tenho que, o intervalo comercial, mas eu tenho aqui uma opinião que essa figura do vice tem que ser ressignificada, no sentido de ser, na prática, isso que o Botelho falou aqui no papel. Não quer decorativo, que tem um atuante. Só que para ser atuante e não decorativo, depende de quem? Do titular. Não é? Você me aponte um titular de boa vontade, o Mauro Mendes, por ser amigo do Pivetta, mesmo assim, não é aquela coisa toda assim de, vou deixar ele... Agora, talvez, por conta de que o Mauro quer ser senador e quer emplacar o Pivetta na candidatura à sucessão dele, talvez, né? Mas no âmbito municipal, por exemplo, quem? Eu não lembro assim de... Todo mundo fala,
mas aquele que sai pode até ter sido, pode ter se afastado durante o percurso, mas não se afastou de boa, não foi por pressão partidária, alguma coisa assim. Né? Exatamente, porque veja, amigos, o prefeito, o titular, quando é eleito, ele foi eleito com a ajuda também da coligação, da aliança. Veja, toda a chapa de vereadores faz campanha para o candidato a prefeito. Ainda que na chapa, e não tem mesmo, para a votação ao parlamento, não tem aliança, não tem coligação, mas na majoritária tem, para prefeito tem. Então estão tudo em torno, em tese, em torno do candidato a prefeito daquela coligação e daquela aliança. E aí tem todo o trâmite, mas depois da posse depende muito de conversa. Muitas vezes as conversas anteriores, durante a campanha, são uma. E as conversas que virão depois da posse são outras muito diferentes, mas muito diferentes. Precisa desse diálogo. Tanto é verdade que tem muitos titulares que isola do vice. E com razão, porque o vice não tem cargo, amigos. O vice é uma expectativa de cargo. Um exemplo muito claro disso para o amigo entender, o vice-governador Otaviano Pivetta é o vice perfeito, que todo titular gostaria de ter. Todo titular. Ele não dá entrevista, não aponta defeitos da administração, mas internamente ele dá palpite. Porque tem algumas pastas, se não falha memória, e me corrija, Paulo, tem algumas pastas dentro do governo estadual que o Otaviano Pivetta coordena. Na questão da educação, Na por educação, exemplo, por construção de escolas, essas coisas. Exatamente, ele fica coordenando essa. E, portanto, ele tem tarefa, e essa tarefa colocada para ele ajuda a administração. Talvez seja essa direção a melhor de todas. Também acho. É muito melhor do que você ceder uma pasta para o vice. Concordo plenamente. O Otaviano, ele, além do que, essa questão aí, ele coordena as tais PPPs caipiras, lembra das parcerias público-privadas? Ele tem amplo know-how, amplo conhecimento nessa área. A questão das escolas, construção de novas escolas, ele tem um papel deliberativo ali, otorgado pelo próprio governador. Então, não tem aquela coisa, eu vou dar pitaco por dar pitaco, não. E tudo que ele fala ali, ele tem voz ativa na gestão. Concordo que ele seja diferenciado nesse aspecto aí, né? Até para a própria ligação que ele tem com o Mauro Mendes, de amizade, inclusive, né? Agora você pega no município, lembra de Nilvan Ribeiro, quantas brigas não houve, ele falando isso com o Lorenberg, já vou para o intervalo. O Lorenberg está falando aqui, esse negócio de ficar dando entrevista, coisa atravessada, e o Manuel não gostava, aí botava ele na geladeira, destituiu ele, demitiu de cargo, falou assim, não está mais e tal. E é isso que funciona, é assim que funciona, é tudo vaidade, é tudo melindroso o negócio, né? O intervalo comercial, estou olhando para lá, mas é para cá que eu falo, o intervalo comercial a gente volta no instante só. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Um beijo para Ana Fernanda. A Ana Fernanda faz aniversário hoje, acho que são 17 anos, eu não lembro direito, viu? Ela também acompanha, junto com o seu Moacir, que é o pai dela, ela acompanha o programa Opinião. E me disse isso, eu fiquei muito contente, não é, pela idade de acompanhar assim, programas de informação. Não é? Não quero fazer juízo de valor e nem generalizar, mas a maior parte nessa idade está o quê? No TikTok, nos joguinhos, nas séries, nos Netflix, não sei o quê. E ela acompanha aqui a gente aqui, tem até opinião sobre as coisas assim, dos políticos, não são boas, já vou adiantando, né? Então, parabéns para você pelo seu aniversário, né? Eu me desculpe que não lembro se são 17, se são 18, acho que são 17. Que essa data se repita por muitas e muitas e muitas outras ocasiões. E que em cada uma delas você esteja gozando de muita saúde e que Deus te proteja a todo instante, viu? Abraço para o Josimar, lá do Tancredo Neves,
mandou aqui também, dizendo que está acompanhando o programa. Tem um outro também aqui que eu estava vendo, que eu não estou achando aqui. Achei aqui. Luiz Ricardo, de Várzea Grande, lá do bairro da Manga. Obrigado, viu? Pelo carinho aí, Luiz. Pelo carinho e pelo abraço que você mandou aqui para todo mundo do programa. Tem uma situação aí que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, está querendo abrir concessão, fazer concessão de 6 trechos de 4, acho que são de 4 rodovias estaduais, 4 MTs. Nessas 4, 6 trechos, 6 lotes, não é? Só que tem toda uma discussão que está travando aí, porque o Tribunal de Contas está pedindo mais transparência, não é? Tanto na questão dessa concessão, de como que é feito, quem que vai fiscalizar. O tribunal, por exemplo, não concorda com a cotização, porque deram como cota 2 lotes aí para a própria MT Parque, a MT Participações, né, que é uma empresa de economia mista. Como cota, como se a cota fosse um critério, né? E não. O tribunal quer que o negócio seja, ou pelo menos sugeriu que seja processo normal. Quem tiver melhor condições legais ali, de competitividade, que vença, né? Que pode até ser MT Par, pode ficar com todos, mas ela tem que participar como todos e não ser beneficiada por cotas. Mas vamos acompanhar essa matéria, acho que é da Luciana Gavilha, porque eu a vi, quando eu falei que ela estava bonita, né? Elegante, toda. Foi lá a Luciana Gavilha com essa matéria aí sobre os lotes de concessão das MTs. A primeira etapa da concessão são para 2.000 quilômetros de rodovias. Os editais são da MT 020, MT 170, MT 140 e MT 010. Ao todo, são 6 trechos. O lote 1 são de 237 quilômetros, de Juara a Itaiangá. O lote 2, de Campo Novo do Parecis a Nova Mutum, com 418 quilômetros. O outro lote são de 161 quilômetros, de Cuiabá a Rosário Oeste. O lote 4 são 308 quilômetros, de Paranatinga a Canarana. O outro lote, com 634 quilômetros, de Campo Verde a Sinop. E o lote de 344 quilômetros é da região de Brasnorte. Os modelos de concessão prevêem um período de operação de 30 anos por parte das empresas vencedoras e todas seriam obrigadas a investir neste período de 30 anos de 1 a 2 bilhões de reais. A cobrança da praça de pedágio só iniciaria após 1 ano do emprego de mais investimentos. E as novas praças seriam tecnológicas e não mais com barreiras físicas. Nesse processo nós já fizemos toda a modelagem técnica, operacional e jurídica também para apresentar aqui para o TCE. Então nós fizemos estudos de tráfego, estudos de engenharia também. Todo o processo de modelagem já foi completo pela Cinfra, nós já enviamos aqui para o TCE e fizemos nos últimos 6 meses os estudos propriamente ditos. No ano passado, nós tínhamos feito os estudos de pré-viabilidade de todos esses lotes. Bem, tudo vai ser um trabalho em conjunto com o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas sempre foi muito parceiro do Estado nisso, então nós vamos avaliar tudo e tecnicamente, juridicamente, atuar em conjunto com o TCE para fazer a melhoria possível. Né? Do total de 6 lotes, 4 seriam coordenados e licitados pela Cinfra, a Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso, e 2 pela MT Par Participações e Projetos. Nesse sentido, não concorda o presidente do TCE, o conselheiro Sérgio Ricardo, e defende mais rigor na fiscalização dos contratos. Acabei de encaminhar um ofício hoje com 18 solicitações para a Cinfra, para a AGER, para que contem para o Tribunal de Contas como estão as concessões atualmente, as concessões que já foram feitas. Resultados, faturamento, investimentos, reclamação, os relatórios, solicitei inclusive os relatórios da empresa que trabalha na fiscalização. Para esses novos contratos, mais ainda, são compromissos. Essa resolução normativa do Tribunal de Contas orienta e cobra. Então é lógico, é claro que o Tribunal de Contas
vai fazer o acompanhamento dos próximos e dos atuais. Nós vamos fazer um levantamento para saber como estão as concessões, funcionando as concessões que já foram feitas no passado e como é que a população está analisando os resultados dessas estradas, dessas concessões. O conselheiro Guilherme Maluf, assim como os demais, avaliam que o modelo de concessão é pertinente à administração pública, diante da maior eficiência que o setor privado tem. Entendemos que o Estado está querendo entregar para essas concessões e para a sociedade o que há de mais moderno, mas obviamente que nós temos que tomar todos os cuidados, porque as populações, por exemplo, vizinhas, elas não podem ser penalizadas com o número de radares, e esses estudos têm que ser considerados. A questão das audiências públicas são muito importantes. O que eu quero dizer é que existem processos que não podem ser atropelados. Então, o tribunal vai se dedicar bastante a todas essas questões regulares para que a gente possa aí entregar um bom serviço para a sociedade. Teve também presente lá hoje o secretário adjunto da Cinfra, o Caio Albuquerque. O Caio, ele foi hoje, porque o Marcelo Padeiro, o Marcelo de Oliveira, está de férias, ele tirou aí 15 dias. Tive informação que ele tirou, está muito cansado, ele nem informou para onde que ia, para ninguém ligar para ele também. Até pediu o telefone, falou, se eu precisar de falar contigo. Não, Deus me livre e guarde, não quero falar com ninguém. E o Caio foi lá, o adjunto, e deu as explicações e tudo mais, porque houve cobrança, Lorenberg, da parte do tribunal, nesses aspectos aí. O tribunal, o Sérgio falou, o conselheiro Sérgio Ricardo falou em nome do tribunal, ele é presidente do tribunal, ele falou que não era a opinião dele. As recomendações do tribunal é que não haja cotização, não haja a questão, eu até notei aqui, não haja a questão de cotas, como desses 6 lotes, 2 seriam para MT participações, né? Então, ele disse essa questão aí de que faça-se um edital único, não é? Um processo único e que fique a cargo da Cinfra e não de MT Par, quem quer que seja. Porque o que ele pensa sobre isso, né? A matéria da Luciana está bem clara. As rodovias MT-020, MT-070, MT-140 e MT-010, a intenção do tribunal, em termos de sugestão, né, volto a frisar que eles estão recomendando apenas que tudo isso fique em um único edital e sob gestão da Secretaria de Infraestrutura. Não é? Um outro fator também, Lorenberg, que o tribunal está recomendando, está exigindo, é que se faça audiências públicas, que as pessoas sejam ouvidas dos municípios, que vão usar essas vias públicas, não é? Que vão pagar os pedágios, já que estão falando de pedágio também aí, que isso seja, que não foram feitas as audiências públicas. Então, eles não podem fechar nada sem concluir aquilo que se exige, não é? Na própria resolução, na própria legislação. E agora temos aí, mas eu imagino que isso não vai ser empecilho, porque eu acho que o governo deve acatar para corrigir. O fato é que o governo está conseguindo aí um caminho para garantir construção e manutenção de rodovias nesses trechos aqui. Paulo, eu comungo com a ideia do Tribunal de Contas, por uma razão muito simples, amigos. Se você unifica tudo isso em uma única coordenação, em uma única licitação, é mais fácil a fiscalização de todo esse processo. Quando você separa, quando você divide, dificulta a fiscalização, dificulta inclusive o acompanhamento do conjunto da população. Esse é um registro que deve ser feito. Portanto, o Tribunal de Contas do Estado está correto quando recomenda esse detalhe. Tem um outro detalhe que me chamou a atenção quando a colega Luciana, grande jornalista Luciana, trouxe, e que é bom que o amigo telespectador também entenda. Ela disse o seguinte: a empresa vencedora
não cobrará de imediato os valores dos pedágios, Sim. só depois de 1 ano. Se isso for verdadeiro, for colocado na prática, é um avanço extraordinário, porque o que é comum é de cobrança imediata, não é depois de 1 ano. Então essa é uma exigência que deverá aparecer no edital. Se aparecer, será muito bom. Uma outra observação, e aí vem entrando com o conselheiro Guilherme Maluf, ele disse, olha, tem empresas, a iniciativa privada pode muito bem avançar nesse processo de preservação, de melhoria da rodovia. Se nós tivermos isso com clareza, é um ganho para o Estado. É um ganho para o Estado, embora feito em trechos, não a rodovia toda, mas trechos dessa mesma rodovia. Mas aí eu vou fazer uma pequena pergunta para o amigo refletir. Rapidinho, em 40 segundos. Muito rapidamente. Lembra do trecho da BR-163 que o governo estadualizou e agora o governo está privatizando a concessão de trechos de MTs do Estado? Veja, é uma pergunta, não é uma afirmação. Faz sentido a sua pergunta aí. O fato é que, se resolver, seja privatizando ou não, o negócio é resolver. Da MT, da BR lá, acabar com esses acidentes aí e das rodovias estaduais melhorar a trafegabilidade aí, mas também não pode onerar o povo também, né? Ficar cobrando muito caro e ter critério, porque tem município pobre, regiões pobres que não podem ficar pagando aí o valor, tem que saber, e tem que fiscalizar depois. Tem que ter uma empresa, não do governo, fiscalizando o próprio governo, senão a galinha, a raposa cuidando do galinheiro, né? Porque senão não adianta. Tem que ter uma empresa isenta para que possa fazer essa fiscalização também, né? Além dos órgãos de controle e tudo mais. Estamos encerrando o programa, porque não temos mais tempo para nada. Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã é sexta, a gente se encontra às 19h30, também conhecido como 7h30 da noite, ao vivo aqui no programa Opinião, com muito mais informações para você. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.